Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Flor. E eu sou Marcelo Pereira. A gente está aqui agora começando o nosso tão esperado Grama Arquívio, que vai ser, dessa vez, sobre o fascismo. Nós vamos ter uma série de 4 episódios e nós vamos querer pesquisar a fundo essa ideologia de extrema-direita desde sua origem até os dias atuais. É isso mesmo, Flor. O fascismo hoje é um termo maldito, né? Ninguém, ou melhor, pouquíssima gente hoje se reivindica abertamente fascista, né? As pessoas acusam outras de fascismo. Virou uma ofensa grave, principalmente por parte da esquerda, né? Entretanto, em poucos momentos da história, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, esse termo teve tão em voga, se falou tanto em fascismo. Nós vivemos uma ascensão de governos de extrema-direita no mundo todo com viés claramente autoritário. E nesse bojo, o fantasma do fascismo volta a assombrar, e muitos recorrem a esse termo em suas análises, comparações, etc. E aí, por isso, nós precisamos entender o que significa. E para isso, nesse primeiro episódio, nós vamos querer voltar à história do fascismo original, que, nós precisamos lembrar, foi responsável do maior conflito armado da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Esse fenômeno, ele começou com uma ideologia anticomunista assumida por grupos que promoviam violências e depredação, dentro de um contexto de depressão econômica e pobreza. Isso culminou por dirigir importantes países europeus, como a Itália ou a Alemanha. E eles chegaram a formar máquinas de guerras importantes que ameaçaram o mundo, como uma grande catarse coletiva de pessoas emburrecidas, seguindo um líder grotesco. Então, o fascismo foi tema de muita discussão na filosofia, na sociologia, na ciência política, na psicologia e em outros campos. Bom, a gente não vai pretender aqui fazer uma definição geral do que é o fascismo, até porque para isso a gente precisaria de uma conferência de mais ou menos umas 4 horas. Se você tiver interesse, a gente indica um livro muito bom e que é bem escrito e acessível, que é um dos principais filósofos marxistas brasileiros, chamado Leandro Conder. Ele escreveu um livro, A Introdução ao Fascismo, que tem uma edição bem acessível na editora Expressão Popular. Se liga aí. Fica a dica, mas para começo de conversa, vale a pena a gente falar um pouco sobre definição e, para fazer isso, nós fomos conversar com um cientista político para ver se ele nos dá alguma pista. Meu nome é Armando Boito, sou professor de Ciência Política da Unicamp, sou um dos editores da revista Crítica Marxista. Nos últimos anos tenho estudado, pesquisado política brasileira. A ideia do Pulantzas é o seguinte: você tem um Estado de tipo capitalista, que é um Estado que organiza a dominação da classe capitalista. Esse Estado é uma ditadura de classe. Por que é uma ditadura de classe? Porque ele só organiza a dominação da classe capitalista. Ele exclui de antemão os interesses políticos gerais da classe operária. Ele pode absorver interesses econômicos imediatos dos trabalhadores, mas a hipótese de socialização dos meios de produção está excluída de antemão pela própria organização institucional do Estado capitalista, pelo tipo de pessoal que ocupa e dirige essas instituições, não é? Então, ele é uma ditadura de classe. Agora, ele pode assumir formas distintas. Ele pode assumir... Isso é uma tradição na literatura marxista, né? É também a forma como Lenin analisava o Estado, né? Então, você tem uma forma democrática sob a qual esse Estado capitalista pode se apresentar e uma forma ditatorial. A forma ditatorial pode se concretizar em mais de um regime político. Você pode ter, por exemplo, um Estado capitalista que assuma a forma ditatorial e essa ditadura, pelo seu regime político, seja uma ditadura militar. É uma ditadura na qual as Forças Armadas controlam as instituições do Estado, controlam o processo decisório
e você tem aquilo que nós denominamos uma ditadura militar. Isso foi o que tivemos no Brasil de 1965 a 1988. Você pode ter uma ditadura da burocracia civil. Burocracia militar são as Forças Armadas. Você pode ter uma ditadura da burocracia civil. No meu modo de ver, foi o que nós tivemos no Brasil de 1937 a 1945, que foi a ditadura do Estado Novo. Era a burocracia civil do Estado que controlava as instituições do Estado e o processo decisório. Não é? Nesses dois casos, ditadura militar e ditadura civil, como em qualquer ditadura, não existe uma instituição como o Congresso Nacional no Brasil, o parlamento nos países parlamentaristas, uma instituição na qual a classe dominante, que é a burguesia, esteja representada de modo sistemático, regular, e possa, através dessa instituição, participar efetivamente do processo de tomada de decisões. As Forças Armadas, num caso, a burocracia civil no outro, fechadas sobre si mesmas, elas monopolizam o processo decisório. Claro que está aí um jogo de força, que os grupos econômicos fazem pressão, têm acesso aos burocratas, mas não existe a representação partidária, orgânica e aberta dos diferentes interesses das classes dominantes, participando de modo legal e aberto, em boa parte dos casos, do processo decisório. Então, aí você tem uma ditadura. Se tiver esse organismo, você tem uma democracia. Não é? Mas, voltando, a ditadura, que é quando não há essa instituição por intermédio da qual a classe dominante participa de modo regular, ativo, do processo decisório, quando você não tem isso, ou são as Forças Armadas, ou é a burocracia civil, ou é, diz o Pulantzas, a polícia política. Quando é a polícia política que controla as instituições do Estado e o processo decisório, você tem uma ditadura de tipo fascista. O Pulantzas dá muito ênfase nesse aspecto. Né? Qual ramo para caracterizar o que é ditadura, o que é democracia, o que diferencia um regime ditatorial de outro, ele dá muita importância para esse aspecto. Qual é o ramo dominante do aparelho de Estado, né? Esse Pulantzas, nossa, difícil até de pronunciar, né, que o Boito fala, ele é um filósofo grego, Nikos Pulantzas, e ele publicou vários livros sobre teoria dos estados nos anos 60 e 70, é importante ressaltar. Mas nem todo regime político reacionário para combater a classe operária pode ser considerado fascista. Por quê? Togliatti responde, porque o fascismo é um regime reacionário de massa. Ele diz, o fascismo é uma ditadura aberta da burguesia, particularmente, ele diz, no caso da Itália, Alemanha da época, do grande capital. Ele diz ditadura aberta porque existe a ditadura camuflada, que é o Estado burguês quando assume a forma democrática. E nada disso nega que a forma democrática seja muito mais favorável para a luta dos trabalhadores do que a forma ditatorial. Mas, voltando aqui, ele diz que o fascismo é a ditadura aberta da burguesia, esse é um elemento primeiro da definição do fascismo. Mas o segundo elemento que você não pode esquecer é que ele tem uma base de massa. Então, o fascismo é um regime reacionário de massa. Eu acho que nós podemos combinar essas duas definições. Né? O fascismo é um dos regimes políticos da forma ditatorial que o Estado capitalista pode assumir, e esse regime político se caracteriza pelo controle da polícia política sobre os organismos de Estado e se caracteriza por ter uma base de massa ativa. Né? Isso, no meu modo de ver, é definidor do fascismo. Porque na ditadura burocrática, seja civil, seja militar, é uma ditadura de tipo um tanto tecnocrático, ela não mobiliza as massas, ela despolitiza e desmobiliza. O fascismo não. O italiano Palmiro Togliatti, que o Boito acabou de mencionar, foi um importante dirigente do Partido Comunista Italiano, contemporâneo do Antônio Gramsci, viveram na mesma época. Gramsci, a gente sempre fala dele, né? O pessoal gosta. E aí,
quando a gente escuta essas definições, com base nesses dois autores, o final, o Boito, ele também constrói a sua própria definição, que é interessante de ouvir. A minha definição de fascismo faz uma junção das ideias do Palmiro Togliatti e do Nikos Poulantzas. Eu penso que o fascismo é, ao mesmo tempo, um movimento político e também um determinado regime político. Como movimento político, o fascismo é um movimento reacionário de massa, baseado principalmente nas camadas intermediárias da sociedade capitalista. Como regime político, ele é uma ditadura que tem a característica particular de ter uma base de massa mobilizada. Isso, para mim, é o fascismo. Ao fazer essa definição, eu compro polêmica com vários outros autores que tentam caracterizar o fascismo. Por exemplo, a minha definição exclui as ideias do Emilio Gentili, que é um importante historiador do fascismo italiano, e que, num recente livro publicado em abril de 19 do ano passado, na Itália, intitulado Que é fascista, né? Quem é fascista, ele defende a ideia que não é possível um conceito geral de fascismo. Fascismo foi simplesmente aquilo que aconteceu na Itália nas décadas de 20, 30 e 40, ponto final. Eu estou dizendo, não, é possível sim um conceito geral de fascismo, e você poderá, através desse conceito, caracterizar movimentos não só como aqueles do Mussolini, mas outros, de outros países e em outras épocas históricas. Estou polemizando também com autores que, embora aceitem a ideia de um conceito geral de fascismo, elaboram esse conceito de uma maneira muito diferente daquela que eu o fiz. Estou pensando no Umberto Eco e no Robert Paxton. Né? Tanto um quanto o outro enumeram uma série de características do que seria o movimento fascista. O Eco enumera 14 características, o Paxton cerca de 20 características, né? Mas não explicitam qual critério teórico utilizaram para selecionar essas características, não mostram o que é importante, o que é secundário, não explicam quais são as relações que existem entre elas e nada disso. A minha definição, ao contrário, que, repito, é uma junção, digamos assim, da caracterização do Nikos Poulantzas e do Palmiro Togliatti, é uma caracterização que permite você pensar a existência de fascismos em outros países, em outras épocas, que não apenas a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, e é uma definição que te dá um rumo na análise. Não pretende esgotar todas as características desses fenômenos políticos, essas características só podem ser desenvolvidas no curso da análise. Ela te dá um rumo para você analisar esses fenômenos. Bom, já que, como o próprio Boito diz, nós temos agora um rumo, nós vamos falar um pouco da primeira experiência fascista da história, que foi a Itália de Mussolini. Inclusive, quando a gente escuta, né, o que o Boito fala, a gente vê que essa história italiana, ela é um dos aspectos do fascismo, né? Isso entra muito no debate de saber se o fascismo pode se limitar a isso ou não. Então, a gente tem agora essa abertura, né, geral. O fascismo, enquanto ideologia, eclode no começo do século XX, na Europa, em vários países. Ao sair da Primeira Guerra Mundial, a gente está num contexto de crise política e social e também de crise econômica, com a crise de 29. E a Itália é um dos países que mais sofre dessa crise. E também não é por acaso que o fascismo ali ganha tanta substância. Ele formou uma organização sólida e conquistou o poder político, tornando-se referência para a extrema-direita em toda a Europa. O próprio nome fascismo, ele vem da Itália. O Mussolini, ele quis puxar essa referência, ele chamou o seu movimento de fascio, que é um feixe de varas em formato de viga, que simboliza força e unidade. Inclusive isso vem lá da época dos romanos, né? E justamente esse fascismo, ele também coincide com a eclosão da indústria cultural de massa.
E a gente vai falar muito sobre isso também. A popularização da imprensa escrita e também depois do rádio, elas foram ferramentas que os fascismos souberam muito usar. E não é à toa que o principal personagem do fascismo italiano, o Mussolini, era um jornalista. Isso mesmo, Flor. O Mussolini foi um jornalista. Ele era um militante do Partido Socialista até pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, que é aquele conflito que durou entre 1914 e 1918. E aí eu já sei que vai ter muito Minion que vai dizer, tá vendo como o fascismo e o socialismo é a mesma coisa? Olha, na verdade é exatamente o contrário, né? O fascismo e o socialismo são opostos. O fascismo surgiu exatamente como resposta e negação, né, conservadora ao socialismo. A grande motivação das pessoas que aderiram ao fascismo na Itália e em toda a Europa era o medo e o ódio, às vezes as duas coisas, ao socialismo. É o caso do Mussolini. A postura dos socialistas diante da guerra o fez passar de dirigente socialista ao seu principal inimigo. Isso é muito comum, né, de acontecer. Ele era, né, o diretor principal do jornal do Partido Socialista, que se chamava Avante. Só que nessa época, antes da guerra começar, houve divergência com o partido sobre entrar ou não na Primeira Guerra Mundial. E o Mussolini, ele era a favor da guerra, mas o partido não. E aí justamente ele chegou a se distanciar do partido porque ele era a favor da guerra e o partido não. E aí ele até chegou a se alistar no exército, lutar, né, para a guerra, chegando inclusive a ser ferido durante a batalha. Terminada a Primeira Guerra, a Itália, apesar de estar do lado vitorioso, ela colheu mais reveses do que conquistas, né? Os combatentes, quando voltaram para casa, eles não encontraram um ambiente de festa, de vitória, de alegria, que os acolhesse, né? Já que a população estava revoltada. De um lado, aquele mal-estar provocado pela guerra, no pós-guerra, né? Pelo desemprego e pela desclassificação dos antigos militares, né? Que tinham uma identidade, uma renda e, mais do que isso, muitas vezes um posto de mando dentro do exército e são desmobilizados e se veem sem identidade social, sem renda e sem que sua palavra valesse alguma coisa, né? O desespero desses segmentos sociais e, de outro lado, o medo que eles tinham do movimento operário socialista e comunista, né? E aí, para sentir isso, a gente queria justamente ouvir um depoimento de um italiano. Um sociólogo, ele chama Yuri Castelfranchi, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador na área de comunicação pública e ciência. Ele não chegou a vivenciar essa época, porque nasceu depois, mas a gente queria que ele contasse para a gente um pouco de sua experiência pessoal, né, de como que ele sentiu na história dos pais dele, da cultura onde ele viveu, o surgimento do fascismo. Ele até chega a dar sua própria análise, né, de por que o fascismo nasce e em quais condições. Na raiz do fascismo, né, e dos seus ressurgimentos, tem duas coisas, digamos, principalmente. Essa narrativa da grandeza perdida, de um povo, de uma nação, de uma pátria, de uma cultura, de uma raça, de uma identidade. Essa promessa de uma entidade grandiosa, nobre, pura, né, imaculada, prístina, né, que vem de antes. Então, em momentos de profundas crises, né, econômicas e tal, essa narrativa mítica de que a gente era grande e pode voltar a ser grande tem um apelo poderosíssimo, especialmente quando não tem outras formas do tecido social, né, construir identidade, construir solidariedades. Então, nos momentos de pulverização, na crise de classes, né, nas crises econômicas e tal, essa narrativa do grande país que fomos, o que poderíamos ser, tem uma potência identitária muito grande, e é o que vemos também em outros lugares, né, ressurgindo o gigante que acorda, né, todas essas narrativas míticas de uma decadência em que estamos, né, moral, social e política, né, e que não deveria ser assim, porque a gente, na verdade, nasceu para ser grande, é uma, eu acho, dos poderosos motores da construção da identidade fascista. De outro lado, né, uma outra dinâmica que eu acho muito forte do ingrediente importante do fascismo e que pegou muito nessa década de
de 20 e de 30, né, foi a questão de ver nessa decadência, nessa suposta narrativa de degeneração, de decadência, de corrupção moral, o inimigo interno causando isso. Ou seja, o fascismo se diferencia em alguns aspectos de outras formas, digamos, de nacionalismo extremo, de direita, ao focar sua atenção muito nas causas da crise econômica, como sendo ficar um invisível inimigo corruptor que te contagia até só com toque, que manipula você como agente, mas não é agente, né? Um terrível infiltrado que é uma das causas do colapso moral, político, econômico da nação. Então, esse inimigo misterioso interno, né, é outro poderoso mecanismo de geração do ódio, né, da violência, que é um agregador poderoso nos momentos de crise. No momento de crise econômica, de colapso pós-guerra, de desemprego crescente, de urbanização acelerada que vai em contra aos seus colapsos sociais, etc., né? Você dizer, podemos ser unidos, podemos ser grandes, podemos ser puros, e já fomos isso, ou temos as para ser isso, mas não seremos, porque entre lados tem pessoas que remam contra, né, como se costuma dizer hoje, né, que torcem contra, é um inescador, né, um isqueiro para o ódio sensacional e cria, então, né, uma identidade de grupo muito forte, esses bandos fascistas, né, esses grupos paramilitares e tal, leva muita força de sentir que estão fazendo a coisa certa, não para eles, mas para a pátria inteira, para a história inteira do país, para a família, a moral, a nação. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. Então, o Mussolini, ele percebe que esses combatentes, né, eles eram um terreno fértil para mobilizar grandes massas em torno de si. Então, ele rompe em definitivo com o Partido Socialista, ele deixa a direção do Avante e cria o seu próprio jornal, o Popolo d'Italia, um jornal que é financiado por grandes capitalistas da época. Ele basicamente fazia agitação contra o que, na opinião do Mussolini, eram os dois grandes inimigos da Itália, os liberais democratas e os socialistas. Sim, e em 1919, ele começa a organizar os fasci de combatimento. Esses grupos se espalham pela Itália inteira, justamente para resgatar a base de combatentes ressentidos. Esses fascis, na verdade, eles não tinham muito segredo. A proposta era negação e demonização de seus inimigos, né, os socialistas e os liberais, e em torno de ação prática. E a prática era o quê? Tiros, porradas e bomba. Nada parecido com o Brasil, né? Uma organização cujo conteúdo consiste em negar o outro, que considera o inimigo, e como forma de expressão tá a violência, tanto verborrágica quanto física. Mas deixa o Brasil guardadinho, que nós vamos falar dele nos próximos episódios. Para dar, então, cabo a essa tática do tiro, porrada e bomba, os fascistas criaram milícias chamadas squadristi, que ficaram apelidadas de camisas negras. Entre as primeiras ações fascistas que todos esses grupos chegaram a realizar, uma que teve grande repercussão foi justamente a invasão
e a depredação do Avante, aquele jornal dos socialistas que Mussolini chegou a dirigir antes de se tornar fascista. Pois é, e os faixas de combate, que eram apoiados nas ações violentas pelos Camisas Negras, vão se fortalecendo, vão tomando territórios. Em 1920, eles reprimem e derrotam uma greve geral dos trabalhadores da Alfa Romeo. E aí é importante dizer que parte importante das atividades fascistas era a perseguição, fechamento de sindicatos e de líderes socialistas. Em 1922, na prática, eles já controlavam territórios na Itália, principalmente no Vale do Pó, que é ali o norte da Itália. Os grupos fascistas só crescem, até que, no Congresso do Partido Fascista, em 1922, o Mussolini disse claramente: o nosso programa é muito simples, queremos tomar o poder na Itália. Estou falando isso com sotaque italiano, né? Ele, de fato, contava desde o início com o apoio de grandes industriais italianos, né, que se tornaram centrais, estratégicos. Mais tarde, inclusive, o Mussolini conta também com o apoio declarado da Confederação Geral da Indústria, que seria tipo uma FIENG aqui, né, ou uma FIESG, uma Fiesp, a Associação dos Bancos e da Confederação da Agricultura e vários generais da ativa. E certa parte dessa elite italiana, ela olhava com desconfiança, né, para essas práticas grosseiras e violentas dos fascistas. Mas ela também percebia que a agressividade antissocialista e antissindical dos fascistas interessava a ela. Então Mussolini podia ser grotesco, podia ser ridículo, estúpido, mas ele não ameaçava nenhum interesse da grande burguesia italiana. O fascismo original, ele se apoiava principalmente na pequena burguesia. Isso daí os autores marxistas demonstraram, analisaram, e nunca vi nenhum trabalho de pesquisa que conseguisse rechaçar essa tese. Pelo contrário, um autor não marxista como Berton Moore Jr. oferece estatísticas abundantes para mostrar o caráter pequeno burguês do movimento fascista, né? Naquela época, era fundamentalmente pequeno burguês, ou seja, pequenos proprietários, mas já se notava a presença das classes médias. Se você pegar os escritos do Antônio Gramsci, pré-cárcere, escritos dele de 1919 a 1926, 27, ele se refere ao fascismo como movimento pequeno burguês e das camadas médias, movimento pequeno burguês e dos empregados, para diferenciar de operários, ou movimento pequeno burguês e de classe média. O Gramsci, às vezes, usa também a expressão classe média. Então, já o fascismo original que eu estou dizendo é Hitler e Mussolini. Já o fascismo original tinha pequena burguesia e classe média, mas dominava amplamente a pequena burguesia, até devido ao tipo de sociedade capitalista que se tinha na época, onde a pequena propriedade era muito mais presente do que hoje. Tanto no fascismo original quanto no fascismo contemporâneo, o movimento reacionário de massa é um movimento das camadas intermediárias da sociedade capitalista. Não é um movimento de massa no sentido de que pegaria indistintamente quaisquer indivíduos pertencentes a quaisquer classes sociais. Não, não é assim. Os estudos eleitorais na Itália e na Alemanha mostram que a classe operária, enquanto houve eleições livres, votou fundamentalmente no Partido Comunista e no Partido Socialista. Então, tem a classe operária, era a base desses partidos, o que era a base ativa, preferencial do nazismo, do fascismo e do bolsonarismo atualmente, são essas camadas intermediárias. Claro que isso varia ao longo do tempo. Depois que toma o poder, pode penetrar muito mais amplamente na classe operária, né? O Poulantzas tem um artigo que se intitula O Impacto Popular do Fascismo, está traduzido em português numa coletânea, cujo título não me recordo. O Poulantzas tem esse livro onde ele vai mostrando onde que o fascismo penetrou mais, onde penetrou menos. Penetrou na classe operária? Penetrou. Mas até aí tem diferença. Por exemplo, o Poulantzas mostra que penetrou muito mais no jovem operariado do que no operariado mais velho, que tinha tido uma educação socialista e comunista. Penetrou muito mais nas mulheres operárias, porque na organização machista da sociedade
elas eram confinadas ao lar, não participavam ou participavam menos da produção e se educavam, portanto, menos politicamente, né? Então, um grande prejuízo para a classe operária, o machismo, né? Então, penetrou mais nas mulheres, assim por diante. O fascismo é um movimento reacionário de massa baseado nas camadas intermediárias da sociedade capitalista. Isso é comum ao fascismo original e ao fascismo contemporâneo. Mas em todos os lugares que ele chegou ao poder, ele só chegou ao poder depois que foi cooptado pela burguesia. No caso do fascismo alemão, italiano, do começo do século XX, quem cooptou o movimento fascista foi a grande burguesia monopolista. O capitalismo se encontrava na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Os grandes monopólios já tinham o predomínio econômico na sociedade, mas ainda não controlavam a política econômica, social, externa dos estados capitalistas alemão e italiano. Esse grande capital monopolista, então, usou o movimento fascista para implantar a sua hegemonia política, ou seja, para adquirir esse controle sobre a política de Estado, né? Isso foi o que aconteceu no fascismo original. Última observação é que esse movimento pequeno burguês nunca, nem no fascismo original, nem no neofascismo brasileiro, vai se reduzir a um mero instrumento passivo nas mãos dessa burguesia que cooptou esse movimento e viabilizou a formação do governo fascista. Eles não se reduzem a um instrumento passivo. Eles continuam com uma posição ideológica particular, que é a fascista, né? E criam alguns problemas para essa burguesia. Então, em todos os governos fascistas, você tem uma dialética complexa entre a burguesia ou a fração burguesa hegemônica, que se aproveita da política econômica, social, externa do Estado, e o movimento fascista, que não controla essa política econômica e social. Essa pequena burguesia, essa classe média não controlam essa política econômica e social, mas têm as suas exigências próprias e criam turbulências para a grande burguesia. Nós estamos assistindo isso constantemente no Brasil, né? A burguesia assustada com o gênio que ela tirou da garrafa, né, para usar a metáfora do manifesto do Partido Comunista, né? Abriu a garrafa, lá de dentro saiu um gênio, um mágico que ela não consegue controlar. Ou pelo menos, retificando, não consegue controlar plenamente. Ainda em 1922, em outubro, o Mussolini convoca a Marcha sobre Roma, que é uma grande demonstração de força dos fascistas, com mais ou menos 30 mil participantes. Só que isso cria um processo muito tensão ao nível do governo italiano. O então primeiro-ministro da época, que chamava Luigi Facta, ele já estava entendendo qual que eram as intenções golpistas, né, dessa marcha. Então ele decreta o estado de sítio. E o que acontece? O rei de Itália, Vittorio Emanuele III, ele vai contra o primeiro-ministro, revoga o estado de sítio, mas aí nomeia diretamente Mussolini primeiro-ministro, porque, afinal, o primeiro-ministro tinha renunciado. E aí tem quem diga que o rei se amedrontou diante das intimidações dos fascistas, e que já controlavam, inclusive, territórios na Itália, como nós já afirmamos. Tem também quem diga que o Mussolini já tinha apoio suficiente de empresários, de militares e de outros partidos de direita para reivindicar o poder. Fato é que Mussolini não deu um golpe de Estado. Ele assumiu o poder da Itália dentro dos marcos constitucionais da época. É importante dizer que a ascensão fascista ao poder na Itália, em 1922, tem influência direta em outras extremas direitas na Europa. Aí, a gente precisa lembrar que no ano seguinte, o Hitler, que acabou de criar o Partido Nazista, também tenta organizar um golpe no estado da Bavária, né, com o tal do Putsch da cerveja. Para quem não sabe, a Bavária é um estado onde se bebe muita cerveja. O Hitler é condenado e preso por apenas 6 meses, e foi ali que ele escreve aquele famoso livro, né, Mein Kampf, ou Minha Luta, em português, onde justamente ele elege judeus e comunistas como seus grandes inimigos.
Vão passar algum tempo, pelo menos até 1928, até que os nazistas chegam finalmente à ofensiva na Alemanha. Mas na Espanha, já apoiado pelo rei, o general Miguel Primo de Rivera instalou em 1923 a sua ditadura. E em maio de 1926, as tropas do general Piłsudski tomaram a Varsóvia, na Polônia, e em Braga, em Portugal, sublevaram-se tropas do general Gomes da Costa. Então, mais duas ditaduras de direita na Europa, Polônia e Portugal. O que será que tem em comum essas emergências de governo de extrema-direita com o apoio das massas? Para entender isso, a gente foi buscar uma famosa filósofa que nos ajudou a responder essa pergunta. Eu sou Márcia Tiburi, sou professora de filosofia, escritora de romances e também artista plástica, e atualmente leciono na Universidade Paris 8. Escrevi alguns livros, tais como Conversar com um Fascista e Delírio do Poder. Enfim, tenho também uma coluna na revista Cult. Parece que os líderes que foram surgindo se valeram de novas tecnologias da comunicação da época. Nós estamos falando principalmente dos microfones, né, desses alto-falantes que possibilitavam discursos para grandes massas, o rádio e o cinema. E estes primeiros comícios propiciaram o aparecimento dessas figuras performáticas que apostavam no ridículo e na farsa. O poder, a história do poder, ela é marcada por esse jogo entre a tragédia e a farsa. É como se a farsa fosse um momento dialético de todas as tentativas de fazer com que a política se mantenha no seu patamar trágico, ou seja, num patamar em que os atores, as performances, o povo, o público, a população, entre numa luta de vida e morte pela liberdade, pela fraternidade, pela igualdade, para falar dos ideais da Revolução Francesa. Mas a farsa não cessa de se repetir. E aqui eu estou lembrando, evidentemente, do texto de Marx, 18 Brumário, no qual ele fala que Hegel, ele faz essa leitura, né? Hegel teria dito que a história se repete como tragédia, e ele então coloca primeiro como tragédia, depois como farsa. Quando a gente fala disso, a gente está falando justamente do ridículo político. Farsa não é política no sentido, digamos, trágico. É o contrário. É a política no sentido da antipolítica. É a destruição da política. É a imitação da política. Então, eu suspeito que nós podemos reescrever a história humana a partir dessa dialética entre tragédia e farsa, entre, digamos, uma estética do poder que se apresenta como nobre, como justo, como bom, e um poder que se apresenta como mau, como injusto e como canalha. E isso não é uma coisa que se inventou agora. Então, nós podemos dizer que, a meu ver, pelo menos eu acho totalmente viável, que a gente compreenda que o fascismo faz parte da estrutura do poder que atravessa a história da humanidade, e o cinismo é uma das características conceituais fundamentais, né, do fascismo. O Adorno, que é uma figura sobre quem eu fiz mestrado e doutorado e passei a vida inteira estudando, enfim, tem aquele texto famoso da personalidade autoritária que há pouco foi publicado no Brasil, e nesse texto da personalidade autoritária, ele fala justamente de uma escala F, a escala fascista, que é digamos, uma formulação para que a gente possa compreender o funcionamento do fascismo na produção de um tipo de subjetividade. E nessa escala, um dos aspectos, um dos componentes fundamentais é justamente o cinismo. E o que a gente vê nesse jogo? Aquilo que a gente pode chamar de círculo cínico, em que as pessoas são tratadas como imbecis, como otárias, e são justamente capturadas nesse circuito no momento em que, diante de um cínico, as pessoas já não têm mais resposta. Diante de um cínico, qualquer um se vê paralisado, porque você não tem o que dizer diante daquilo que ele disse. O cínico é aquele que consegue romper com todos os parâmetros a partir dos quais a gente estabelece os jogos de linguagem. É como se, diante de um cínico, a gente só tivesse a alternativa de fazer parte do jogo na condição de otários.
um ingrediente fundamental do fascismo e do nazismo é, na verdade, a anticiência, o anti-intelectualismo, o ódio e o ataque, digamos, articulado e orquestrado contra os professores universitários, contra os intelectuais, que é o que estamos vivendo, por exemplo, no Brasil nesses anos. Então, acho que isso é uma coisa que às vezes é colocada como um segundo plano pelos que comentam o fascismo, mas é um ingrediente bastante importante dele, dos fascistas espanhóis, junto com o ódio à razão, ao intelectualismo, ao conhecimento, à sabedoria articulada, às autoridades epistêmicas, né, as autoridades culturais nas universidades e tal, porque são pilares da democracia, né? Esses são os princípios, e a ciência, seus princípios são dois antídotos ao totalitarismo de tipo fascista. Então, o fascismo entra em conflito sempre muito rapidamente com a ciência e com o jornalismo. Essas figuras grotescas ganharam massas, porque elas se identificavam com o grotesco. Aí, nessa hora, a gente pensa na sua tia, ou no seu tio, naquele grupo de WhatsApp, que compartilha todas as absurdidades do mundo e parece que ele acredita diretamente nisso. Pois é a mesma coisa, só que na época não tinha grupo de Zap. Em período de crise, cria-se um terreno ainda mais fértil para o crescimento do fascismo, que é justamente o terreno da burrice. A gente não está aqui para xingar ninguém, mas é um processo que é importante entender. Seja patriota! Patriota verdadeiro, vem pra manifestação, veste verde e amarelo, com determinação, pra livrar nosso país dessa corrupção. Na Dialética do Esclarecimento, que é um livro que o Adorno e o Horkheimer escreveram nos anos 40, eles no exílio da Alemanha nazista nos Estados Unidos, eles escrevem esse livro. Nesse livro eles falam algumas vezes sobre a questão da burrice. Tem um capítulo, inclusive, o capítulo que fecha o livro, chama justamente sobre a burrice. E é uma avaliação sobre essa prepotência fascista, sobre a autoimagem que os fascistas tinham, os nazistas, né, no caso da Alemanha, tinham deles mesmos, se considerando as pessoas mais inteligentes e mais preparadas do mundo, mesmo que não fossem, mas essa burrice, então, vamos dizer, como uma categoria de análise, não como uma marcação, né, como um objeto de marcação, nem como um xingamento, não é uma injúria, pura e simplesmente. Aliás, essa questão da injúria, o Foucault também diz isso, né? Nós não podemos considerar que o personagem grotesco, o soberano infame, ele não quando a gente fala assim desse indivíduo, a gente não está cometendo uma injúria, a gente está trabalhando com uma categoria de análise. Esse personagem, essa formulação figurativa, ela se repete na história. Bom, e o Foucault e o Adorno, aí, nesse aspecto, tem muitas semelhanças, né? Ambos estão analisando essas performatividades, né, que eu venho tentando trabalhar também. Bom, esse crescimento do fascismo na Europa inteira vai culminar com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Mas aí a gente não vai entrar nos detalhes dela nesse episódio. Primeiro, porque já tem muito material de boa qualidade na internet, se você estiver interessado. E segundo, porque seriam necessários vários outros episódios para contar essa história, que não é o foco desse nosso arquivo. As coisas mais importantes que a gente precisa ressaltar dessa Segunda Guerra é que, claro, deixou um grande estrago. Foi o maior conflito da história moderna, com dezenas de milhões de mortos em toda a Europa. Mas os nazistas e fascistas tiveram que capitular. E também setores da população se levantaram. Teve muitas greves e resistências políticas. O próprio Mussolini foi fuzilado em 1945 e, coisas muito emblemáticas, o corpo dele foi exposto em praça pública, em Milão, em frente a uma multidão enfurecidas que insultavam ele, atiravam objetos no corpo dele. Ele ficou pendurado de cabeça para baixo em uma viga de metal, como se fosse uma carne de açougue. Que bom que teve final feliz, né? Bom, a guerra havia deixado cicatrizes profundíssimas, né, inapagáveis. O fascismo original, tal como havia sido idealizado por Mussolini e Hitler, ele havia sofrido uma derrota que não podia mais se recuperar. E aí nasce uma outra
uma outra conjuntura em que começa a se falar em direitos humanos, direitos sociais. Isso começa a ganhar um papel estrutural nos Estados europeus. Por isso, hoje, apenas grupos muito minoritários se reivindicam abertamente como fascistas. Isso não quer dizer que haja vários fascistas enrustidos por aí, concorrendo e até ultimamente ganhando eleições do mundo afora. La classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermare. Pois é, esse foi o primeiro episódio sobre o fascismo do Grama Arquívio. Nós voltaremos daqui a 2 semanas, quando nós vamos discutir a chegada dessas ideias fascistas no Brasil, mais ou menos naquela mesma época, nos anos 30. Vamos falar sobre a ação integralista brasileira, suas características em relação ao governo Vargas. Depois, voltaremos para a atualidade com mais 2 episódios sobre extremas direitas na Europa e... nossa trágica versão brasileira. Isso aí, e se você gosta do Grama, tem várias formas de você nos ajudar. E, por favor, nos ajude. A primeira e a mais importante é divulgue esse episódio para os seus amigos, aqueles que você acha que gostariam de entender melhor o que de fato é o fascismo, as origens históricas, os conceitos, etc. E nós estamos em todas as redes sociais, então dá para você compartilhar, divulgar no Facebook, no Instagram, no Twitter. Em todas essas redes nós somos o @GramaPodcast. Lembrando sempre que Grama se escreve G-R-A-N de navio, M de Maria, A. Grama Podcast. Ou ainda, se você preferir, você pode assinar a nossa lista de distribuição do Telegram, e tem link na descrição do episódio para você poder assinar. Novidade essa, né, Marcelo? A gente está estreando para o nosso programa. Outra forma de contribuir é financeiramente. Importante para nos ajudar a manter um equipamento e uma estrutura boa para atender seus ouvidos. Nós temos 2 plataformas de financiamento abertas, o PicPay e o Padrim. Os links também estão na descrição do episódio aqui no nosso site. É isso aí, gente. Semana que vem tem novo episódio do Grama no seu feed. Um abração para vocês. Tchau! Até logo! Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa, gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore, eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate. E questa la vendetta che noi vi domandiamo, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo. Ma tu che ci riscatti con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna, ed oggi t'accusiamo in faccia l'avvenire, ed oggi t'accusiamo in faccia l'avvenire. Scacciati senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Elvezia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende,
d'un popolo gagliardo le tradizioni offende e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. E insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi. I cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord.